Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é cobrar bem. A gente ainda continua falando sobre eficiência. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores a terem mais eficiência nos seus negócios, conseguindo trabalhar menos e lucrar mais através de marketing, através de estratégias eficientes. E uma das estratégias é o quê? É você cobrar bem. Principalmente você que é prestadora de serviços, prestador de serviços. Se você não cobra um valor legal, você não consegue ter um lucro bom. Você não consegue chegar a faturamentos muito bons. Por quê? Porque diferente de alguém que vende produto, você vende serviço, você vende o seu tempo. Logo, você tem uma limitação. Você pode até lotar a sua agenda, só que o que vai acontecer? Você vai faturar um pouco mais, só que você vai começando a se sobrecarregar. E aí vai chegando um certo momento no longo prazo que não se sustenta. Lotar a agenda não é bom. Não é bom para você, não é bom para o seu cliente, não é bom para o seu crescimento. Como assim não é bom para mim, não é bom para o meu cliente? Não é. Ninguém quer ir para um psicólogo que está com a agenda lotada. Por quê? Porque ele não vai te atender bem. O profissional que está com a agenda super lotado, ele não atende bem. Ele não consegue atender bem. Porque ele está sempre preocupada com o próximo cliente. Aí vira uma linha de produção. Então tudo que é elegante de verdade, não tem a agenda super cheia assim. Tá? Então, a primeira coisa é você entender o quê? A agenda lotada não é sinal de prosperidade. Pelo contrário, no longo prazo não se sustenta. No longo prazo você se sobrecarrega. E qual é a forma de você faturar bem sem ter uma agenda lotada que sobrecarrega toda a produção? É você cobrar bem. É você ter estratégia e eficiência. Em algum momento, quando você está começando, pode ser que você tenha tickets mais baixos. Vamos supor, vou pegar a história da minha esposa. Ela começou fazendo design de sobrancelhas a R$20. Então ela tinha design de sobrancelhas e ela tinha extensão de cílios, que acho que na época era R$80 mais ou menos. 60, 80, era barato, lá para 2017 mais ou menos. Aí o que acontece? Ela começou a ter a cartela de clientes, ela começou a fazer os seus primeiros R$1.000 por mês. Ela já conseguia se sustentar com o negócio, trabalhando na sala de casa. Começou primeiro, na verdade, no quarto dela, depois a domicílio, depois na sala da casa que a gente alugou. R$1.000, foi para 1.200 mais ou menos. Aí foi a época que a Lara nasceu. Quando a Lara nasceu, a gente decidiu que a gente ia começar a rodar os nossos anúncios. Então a gente começou nessa época. E aí o faturamento começou a subir. De 1.000, deu um salto para 3.000. De 3.000 para 5.000, até que chegou a 10.000 em outubro. Isso começou em maio. Em outubro fizemos 10.000, em dezembro fechamos com 20.000, a partir daí superior a 20.000, 25, 30.000 e assim por diante. Foi um crescimento muito expressivo, mas qual que é o ponto aqui? Cobrando R$20 no design de sobrancelhas, não tem como chegar nos 20.000. Não tem como chegar nem nos 10.000. Por quê? Porque não sustenta. Se você fizer as contas, R$20 vezes 10 clientes que você consegue atender no dia, vai dar o quê? Vai dar R$200. R$200 vezes 10 dias dá 2.000. Vezes 20 dias dá 4.000. São 22 dias trabalhados de segunda a sexta-feira, se você for contar 5 dias por semana. 2.200. 2.400, perdão. Não é sustentável. 4.400 na verdade, né? 4.400 porque são 22 dias. R$4.400. Não é sustentável. Você só chega nisso. Sobrecarrega. Agora, qual que é o ponto para aumentar o faturamento aqui? A gente precisa subir preço. Mas só subir preço vai resolver? De certa forma vai resolver alguma coisa. Mas quando você consegue jogar um ticket mais alto, aí você multiplica muito. Presta atenção o que grandes empresas fazem, o que companhias aéreas fazem. Você tem a técnica do avião. Dentro de um avião você tem o quê? Você tem a maior parte dos lugares que são comuns. Só que aí você tem aqui na frente a executiva, que é mais cara. Muitas vezes você tem a primeira classe executiva, que são 5 e até 10 vezes mais caro. Então o que acontece? O que significa isso? 10 vezes mais caro? Significa que uma pessoa que vai aqui deitada no conforto no início do avião, ela paga o valor de 10 pessoas que vão aqui atrás. Logo, você precisa vender para 100 pessoas aqui
para dar o mesmo preço de 10 pessoas aqui. Você está entendendo? 10 pessoas. Olha a diferença de 10 pessoas para 100 pessoas. É a mesma coisa quando a Letícia começou a fazer micropigmentação. Ela começou cobrando R$350. Barato. Mas R$350 para 20, nossa, é muita diferença. Dá 10, 15 vezes mais caro. Mais de 15 vezes mais caro. Significa que a cada 15 clientes que ela atendia de design de sobrancelhas, dava uma cliente de micropigmentação. Significava o quê? 1 dia e meio de trabalho duro. Porque em um dia inteiro ela atendia 10 clientes. 15 clientes é 1 dia e meio. 1 dia e meio para uma cliente. Uma cliente. Aí você consegue 10 clientes dessa, o que acontece? Você explode. Significa o quê? Que com 10 clientes ela fazia R$3.500. R$3.500 era um mês lotado de design de sobrancelhas. Então o primeiro ponto é esse. Você precisa ter serviços que você consiga cobrar 10 vezes mais caro, 5 vezes mais caro. Sabe por que muitas vezes você não tem um serviço que você consegue cobrar 10 vezes mais caro, 5 vezes mais caro? Porque você não tem esse serviço. Ou porque você não tem essa oferta. Porque se você tivesse, uma pequena quantidade de pessoas ia comprar. E essa pequena quantidade vale por várias pessoas que compram serviços comuns seus. Então esse é o primeiro ponto. Não é só aumentar preço. É você ter serviço premium para oferecer. Aí vamos colocar isso para outros lugares. Um estádio de futebol. Todos os lugares são o mesmo preço? Não. Existem os lugares de pista promocional, estudante. Existem os lugares de arquibancada lá para as organizadas, que são os mais baratos. E aí você tem o camarote. Aí você tem lugares mais caros. Então, você vê no estádio uma pessoa pagando R$30 para ver o mesmo jogo. E você vê pessoas pagando 150, 250, 450 para ver o mesmo jogo. E pessoas mais ainda, num camarote, R$1.000, R$2.000 para assistir o mesmo jogo. Nossa, mas como que uma pessoa paga R$2.000 sendo que tem gente pagando 35? Por causa de conforto, por causa de experiência, por causa que isso aqui não faz falta para ela. Porque para ela vale a pena, por causa de status e assim por diante. Por que uma pessoa pode pagar mais para você? Por causa de status? Pode ser? Pode ser. Mas muitas vezes quando você está começando, você não consegue oferecer esse status. Porque muitas vezes você está num lugar simples. Então, status talvez não seja um bom indicativo para quem está começando. Mas qualidade, você ser conhecida como a melhor da cidade? Sim, com certeza. Como que eu faço para ser conhecido como o melhor da cidade? Anúncio, um feed bom, uma boa comunicação. Isso vai te posicionar como o melhor da cidade. Se posicionando como o melhor da cidade, o que acontece? Você consegue cobrar mais, você consegue liderar preço. Independente se você atende num lugar muito luxuoso ou muito simples. Se você é conhecida como uma pessoa que traz solução na sua cidade, você consegue subir expressivamente o preço. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Então, o que acontece? Você pode ser por luxo, pode ser por qualidade, pode ser por resultados muito expressivos. Então, quando você mostra antes e depois resultados assim muito expressivos, você consegue também cobrar mais caro. Porque as pessoas, elas no fundo, querem resultado. E se você entrega resultado, cara, é sensacional. Uma pessoa pode vender algo de emagrecimento a R$29,90, um e-book. Ela pode vender um curso também a R$97, até R$297. Ela pode vender uma mentoria a R$1.000. Ela pode vender uma mentoria a R$10.000. Exatamente a mesma pessoa, ela consegue fazer isso. Ou muitas vezes talvez não a mesma pessoa, mas o mesmo serviço. Como assim? Emagrecimento pode valer R$10.000, sendo que alguém está cobrando 29. A pessoa escolheu cobrar 29. Azar é dela. 29 se sustenta? Claro que não. É muito difícil você conseguir muito cliente. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Isso aqui é uma coisa para você marcar para sua vida. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem 2 formas de fazer muito dinheiro. Uma delas é vendendo barato para muitas pessoas. A outra é vendendo caro para poucas pessoas. O exemplo do avião. 10 pessoas valem por 100 pessoas. Agora eu vou te contar uma coisa. É muito
muito mais difícil você vender para muita gente barato do que você vender para pouca gente caro. É difícil de encontrar tudo isso de pessoas, é difícil de fazer tudo isso de fechamentos, é difícil de administrar essa operação, é difícil de atender porque te sobrecarrega e lota a tua agenda. Agora, cobrar caro para poucas pessoas, você atende com tranquilidade, é um cliente que te dá menos trabalho, muito menos trabalho, e você tem muito mais tempo. Agora, qual que é o ponto? Você tem que ter qualidade para vender para essa pessoa. É muito mais fácil você se esforçar para ter qualidade para atender essa pessoa do que você ficar se matando para atender um monte de gente. Esse é o ponto. É uma escolha tua. A pessoa que trabalha com emagrecimento e vende um negocinho a R$29, ela não está se valorizando. E ela não está sendo inteligente. Porque R$29, para ela fazer um bom salário, ela tem que vender 1.000, cara. 1.000 a R$29,90. Se ela vender 100 a R$29,90, a gente está falando o quê? A gente está falando de 2.000 e poucos reais. É fácil vender 100? Não é fácil vender 100. Vender 1.000, então, para bater R$20.000 é difícil pra caramba. Agora, se ela fizer 2 vendas a R$10.000, ela bate 20.000. Se ela fizer 10 vendas a R$2.000, ela bate os mesmos 20.000. Se ela fizer 20 vendas a R$1.000, ela bate 20.000. É mais fácil fazer 2 vendas a R$10.000 ou 100 vendas ou 1.000 vendas a R$29,90. Eu vou te falar que é muito mais difícil. Muito mais difícil fazer 1.000 vendas a R$29,90. Muito, mas muito mais difícil mesmo. Muito difícil. Agora, 2 vendas a R$10.000 é difícil? É, mas é menos difícil. É menos difícil. Ah, Humberto, mas R$10.000. Cara, se você tem um monte de estudos de caso de antes e depois de transformação de uma pessoa que saiu de uma barriga para uma barriga trincada, e você tem um monte de antes e depois de resultados assim expressivos, de pessoas que emagreceram, dão um depoimento, falam, olha, eu emagreci, o método dela é muito bom, em 3 meses, olha o que eu tenho, nananana. Cara, se você for para um condomínio que tem gente que tem grana, você vende facinho isso aqui de 10.000. Facinho, facinho. Facinho, é só você estar no lugar certo. Com o serviço certo. É bem mais fácil. Ah, Humberto, mas você não está falando só do online? Não necessariamente. Se você estiver no lugar certo, com o serviço certo, você vende. Agora, o que é? Você está com a mente fechada. Eu garanto para você que não é difícil você vender 2 vendas a R$10.000 se você tem resultado expressivo de emagrecimento. Se você tem resultado expressivo de queda capilar. Se você tem resultado expressivo de algo que as pessoas estão lutando muito para alcançar. É só você vender para a pessoa certa. Ah, não, mas 10.000 eu tenho que vender para a pessoa de alto luxo, do condomínio, nananã. Vamos pegar o mais fácil? Tá bom, R$2.000. R$2.000, qualquer um aqui consegue pagar R$2.000. Parcela 12 vezes de 200. Cara, dá para pagar. Dá para pagar. Se for um resultado que a pessoa quer ter, ela consegue ter. Ah, mas 200, R$1.000 então. 20 pessoas a R$1.000. 20 pessoas a R$1.000 é R$99 por mês parcelado. Qualquer um consegue pagar isso, ou não. Ou eu tô errado. Consegue. Consegue. Agora, 1.000 vendas a 29? A pessoa que tá pensando em vender e-book, esquece. É difícil pra caramba. Você tem que ter gestor de tráfego bom. Você tem que ficar de olho no custo por clique para não tomar prejuízo. Nossa, é um monte de coisa e não dá nem lucro, inclusive. Porque o que você gasta de anúncio é o que você gasta para vender. Não dá lucro. Não dá lucro. Não tem como você vender um negócio de R$29,90 só se você for uma pessoa muito viral. Lembra que eu falei 2 formas de ganhar muito dinheiro? Vendendo muito para muita... Vendendo para muita gente a um preço barato e vendendo para pouca gente por um preço caro. Presta atenção nisso. Quem consegue vender para muita gente a um preço barato com facilidade? Uma Virgínia da vida, um Whindersson Nunes, uma pessoa que tem muita audiência. Então, se você é influencer, se você tem muita visualização em TikTok, YouTube, etc., que é uma pequena parcela da população que consegue ter muita visualização, se você vender barato para muita gente, não é só ter visualização, é conseguir vender também. Tem gente que tem visualização e não consegue vender. Aí sim, aí você consegue. Agora, prestação de serviço, você consegue fazer isso?
R$30, design de sobrancelha, você consegue fazer 20 mil? Cara, é muito difícil. Você tem que ralar demais. Não dá. Tá entendendo? Não dá. Agora, se você cobra mais caro, você teria que cobrar quanto para você conseguir fazer 20 mil reais em design de sobrancelhas? Vamos colocar 100 reais. 50 reais. Não, 100 reais mesmo. 100 reais por design. É difícil alguém conseguir cobrar 100 reais no design de sobrancelhas, né? Mas vamos colocar 100 reais vezes 10 por dia. A gente está falando de R$1.000 por dia. Vezes 22 dias, 22 mil reais. A questão é, você consegue cobrar 100 reais no design de sobrancelhas? Tem gente que consegue, dependendo do lugar. Mas você consegue vender para tudo isso de gente? Mais de 100 pessoas, 120 pessoas? É um pouco mais difícil. Agora, vender uma micropigmentação a R$400 já é mais fácil. Você precisa vender quantas? 2 por dia. Se você vender 2 por dia, dá R$800. R$800 vezes 22 vai dar mais ou menos uns 20 mil, mais ou menos. 800. 800 vezes 10, 8, 16. Não chega a 20 mil. Teria que ser R$500. 2 por dia. Aí você bate. Mas aí você consegue cobrar 700, 800. A questão é o quê? No início, você não consegue cobrar muito, muito caro. Você vai trabalhar para sobreviver. Existem etapas. Primeiro você trabalha para sobreviver. Minha esposa trabalhou para sobreviver. Design a 20. Depois, ela começou a escalar um pouco. Começou a reinvestir em anúncio. Começou a melhorar a qualidade de imagem. Começou a comprar uma roupa melhor. Começou a investir em curso. Fez o curso de micropigmentação. R$350. Aquelas pessoas que ela formou de base de design de sobrancelhas começaram a comprar micropigmentação. De repente começou a vir gente de longe, Jabaquara, Tucuruvi, Pico do Jaraguá, para Itaquaquecetuba para fazer sobrancelhas com ela. 350. Aí o negócio começou a melhorar. Aí a gente bateu os primeiros 10 mil. Aí subiu para 450, depois 550, 650. A gente saiu do Brasil cobrando 850, 900 mais ou menos. Entendeu? Se a gente for pegar o câmbio de Portugal com que ela cobra, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18... Dá quase R$2.000 uma micropigmentação com ela hoje, aqui em Portugal. Convertido em real, dá quase R$2.000. Olha a diferença. Ela começou a cobrar, cobrando R$350. Então, 10 micros dá esses R$20.000. Tá entendendo? A questão é o quê? É uma escala. Eu tô falando de uma pessoa que começou do zero também, assim como você. Eu tô falando de uma pessoa que começou com dificuldade. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É realidade. É realidade. Às vezes você olha para esse tipo de coisa e você fala: pô, isso aqui tá muito distante de mim. Isso aqui tá muito longe da minha realidade. Mas não tá tão longe assim, cara. Não tá tão distante assim. Olha só. A Letícia atendia aqui, ó. Era na sala da nossa casa. R$20 ela cobrava no design de sobrancelhas aqui. E aí depois a gente foi escalando. Depois foi melhorando. Depois a gente foi desenvolvendo e chegando lá. Mas é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Depois a gente foi para um lugar melhor. A gente alugou um espaço. Aí já era um pouco melhor. Aqui ela já fazia 25, às vezes 30 mil, 32 mil de faturamento. Mas é uma escala. É uma escala. Vai construindo. Vai construindo. Entendeu? Então, a ideia é o quê? A ideia é que no início você vai começar sobrevivendo. Só que depois você tem que ter estratégia. Porque se você não tiver estratégia, você vai morrer de trabalhar. Você vai trabalhar e não vai ver a cor do dinheiro. Vai ficar só trabalhando, se matando de trabalhar. Compensa? Não compensa. Não compensa. Chega um certo momento que não se sustenta. Chega um certo momento que não dá. Você precisa aprender a cobrar mais. Você precisa aprender a ter serviços mais premium. Vamos pegar um exemplo aqui também. Ó, a Mari Risati aqui. Olha que exemplo interessante. Deixa eu ver se eu tenho vídeo do lugar que ela atendia. É o mesmo princípio, é a mesma coisa. Olha só onde ela atendia. Mas
desistir. Ó, aqui é o hall de entrada do apartamento dela em Londres. Essa porta é a porta de entrada. Se ela sentava aqui, ninguém conseguia abrir o apartamento. Aqui é tipo uma tábua de passar roupa. Ela atendia cliente aqui. Acho que ela cobrava 20 libras, sei lá, 15 libras na unha. E aí depois o negócio evoluiu. Chega o inverno, então os dias são mais curtos, né? De sol. Ó, então, depois a Mari começou a atender pessoas. Ela montou o espaço dela, começou a cobrar mais, foi para 55, 60 libras. Eu sei que ela saiu do absoluto zero para 5 mil libras no mês. Faz as contas, 5 mil libras por mês. A libra tá 7 reais. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mil reais. Ela saiu do absoluto zero. Começou trabalhando na onde? No hall de entrada da casa dela. Hoje em dia, a Mari, ela montou o espaço dela. Ela não abriu aqui. Deixa eu colocar. Ah, foi. Depois eu tirei. Ela abriu o espaço dela. Ela começou a ter resultados bastante expressivos. Aí a vida dela mudou completamente. Mas são degraus. Às vezes você não acredita na sua evolução. Às vezes você não acredita que você consegue cobrar determinados preços. Mas qual que é a questão? Essa é a Mari. Qual que é a questão? Você precisa ir gerando valor, você precisa ir escalando, você precisa ir acreditando. Tem gente que na hora de subir preço fala, ai, meus clientes vão me abandonar. Ah, mas ninguém vai comprar. Não importa que ninguém compra. Se você tem um outro serviço, tipo a micropigmentação que eu dei o exemplo, ou algum serviço que você consegue cobrar 5, 10 vezes mais caro do que você cobra. Se alguém comprar, vale por 10 vendas, vale por 5 vendas. E é aqui que a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a mudar aqui. Do contrário, não funciona. Deixa eu fechar aqui e tirar esse compartilhamento, cadê? Como que eu tiro isso? Parar de partilhar. Foi. Tirando isso não funciona. Entende? Então vamos lá. Vamos ser bem práticos aqui no que eu quero falar para vocês. O que você precisa fazer? Primeiro você precisa garantir sua sobrevivência. Se você não está garantindo sua sobrevivência, é o que você tem que fazer. Isso aqui é uma coisa muito simples. Tem muita gente que bate muito cabeça, mas é muito simples. É você melhorar a qualidade da tua imagem pessoal, você entregar um trabalho que realmente gera resultado, uns antes e depois bacana, você fazer uns anúncios aqui, ou às vezes sem anúncios, só no boca a boca você consegue chegar nos 1.000, 2.000 de faturamento, legal. Agora o que você tem que fazer? Você tem que fazer uns anúncios, ser conhecida no bairro, ser conhecida na cidade, começar a trazer umas pessoas de longe, aí você vai escalando. Lotou tua agenda? Presta atenção. A agenda lotada é sinal que está barato. É a lei da oferta e demanda. Quando você tem muito tomate, a safra veio, você tem muito tomate no mercado, o preço do tomate vai baixar, porque tem muita quantidade no mercado. Aí o que acontece? O que os produtores fazem? Eles começam a segurar o tomate, mesmo que ele estrague. Para quê? Sai, mosca. Para quê? Para que o tomate ele fique mais caro, falte um pouco no mercado. Aí o preço equilibra, porque senão não vira nada, fica preço de banana. Eu já conversei com um cara que vende tomate que ele falou assim que o caminhão chega no Ceasa. Chega um certo momento que o cara fala, ó, o preço tá esse. O preço não paga o frete, não paga os funcionários, não paga nada. O que o cara faz? Ele dá meia volta e joga no rio. Cara, é um desperdício do caramba. É um desperdício do caramba. Mas ele teria que pagar para entregar esses tomates. Como assim pagar? Não é nem prejuízo, presta atenção. Ele pagou o frete, o caminhão, o funcionário que carregou. Aí quando chega no Ceasa, o cara fala um preço. Lá no Ceasa, ele tem que pagar um aluguel para descarregar, tem uma taxa de descarregamento, alguma coisa. Resumindo, vamos supor que ele tem que entregar a carga vamos chutar, não tenho nem ideia quanto que seja, sei lá, 10 mil reais. Só que ele tem que pagar 15. Tanto contando frete, contando o dinheiro do cara. Pô, 15, eu tenho que pagar 5 do meu bolso para descarregar esse tomate, você tá ficando maluco? Não, é melhor dar a volta e jogar fora, ué. Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, eu já tomei prejuízo aqui. Você tá entendendo? É mais ou menos isso. A mesma coisa vale na tua agenda também. Se você tem agenda lotada, significa que tem muita gente te procurando e você não consegue ofertar. O que acontece? Seu preço sobe. Agora tem horas que você não tem coragem de subir. Sua agenda está lotada, você não tem coragem de subir o preço. É o momento de subir preço.
Então você começa aqui, garantiu sua sobrevivência, começa a subir preço. Aí você vai começar a encontrar um serviço premium, alguma coisa que você consegue cobrar mais para você vender. Aí você tendo esse negócio que você cobra mais, a sua vida começa a ficar mais fácil. Porque ao invés de você correr atrás de 10 vendas, você vai correr atrás de uma cliente que vai pagar por 10. Quer dizer, atendendo 10 pessoas é como se você estivesse atendendo 100 pessoas. É aqui que a sua vida muda. Seu faturamento vai para 20, 30, 40, 50, 60, 100 mil reais. Entende? Estratégia. Estratégia. É o que eu falei ontem. Eficiência. Se você não ouviu a live de ontem, foi uma das lives mais importantes. Você precisa ter eficiência. Se você não tiver eficiência, o seu negócio não cresce. O que é eficiência? Só para resumir, um motor de um carro eficiente é um motor que consome pouco combustível e entrega muita potência. Isso é um motor eficiente. Você eficiente é uma pessoa que trabalha menos e lucra mais. Você consegue fazer pouco e ganhar muito. Agora, uma pessoa ineficiente é uma pessoa que trabalha que nem uma condenada para ganhar pouco. A pergunta é, você está sendo eficiente ou ineficiente? Você está trabalhando muito para ganhar pouco ou você está trabalhando pouco para ganhar muito? É isso. Guarda isso aqui na tua cabeça, esse clichê. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, porque se ganha dinheiro pensando, se ganha dinheiro gerando valor, se ganha dinheiro entregando experiência, se ganha dinheiro gerando percepção de valor. Não é trabalhando, não é na mesa com uma touquinha na cabeça, trabalhando que nem uma doida que você vai conseguir ganhar dinheiro. Não é. Você precisa ter tempo para pensar. Você precisa ter eficiência. Se isso fez sentido para você, me manda um direct. Eu vou te dar um primeiro passo para te ajudar a ter mais eficiência, tá? Sem custo. Para você que não é minha aluna, me manda um direct que eu vou te mandar uma oportunidade que pode ser que seja a oportunidade da tua vida. De verdade. Não tem custo nenhum. Tá bom? Se você é nova aqui, todo santo dia eu faço uma live como essa. Elas ficam salvas no meu perfil, embaixo. E elas vão pro Spotify. No Spotify é legal é que você consegue bloquear a tela do celular, ouvir no fone, lavar a louça, cozinhar e etc. Sempre vai ter uma mensagem que vai tocar teu coração, seja uma mensagem emocional, seja uma questão de motivação, ou mesmo técnica que nem hoje, tá? Para ajudar você nos seus negócios. Como eu falei, eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviços, a trabalharem com estratégias eficientes para trabalharem menos e lucrarem mais. Se isso faz sentido para você, me manda um direct e menciona essa live. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Como sempre, eu quero que você feche os seus olhos e a gente vai colocar a nossa mente no presente. Uma pequena meditação de 10 segundos e a gente faz uma oração. Tá bom? Então coloca a sua mente no presente. Você vai pensar somente na sua respiração e nos sons que tem ao seu redor e distantes de você. Presta atenção só no que está acontecendo agora. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente, Senhor, por mais essa live, por mais esse tijolinho dessa grande edificação que estamos construindo esse ano. Que cada um aqui venha ter consciência de se edificar como pessoa, de construir algo grandioso, de mudar literalmente de vida, de parar de viver as mesmas coisas, os mesmos sofrimentos, e viver de propósito, viver naquilo que o Senhor tem chamado a cada um no coração. Que cada um venha buscar com sabedoria e buscar conhecimento para poder realmente entregar o máximo de si e viver o seu propósito. Imagine pessoas vindo de longe para quererem ser atendidas por você. Pessoas que pagam bem, pessoas que te valorizam. Pessoas que vêm até você para poder aprender o que você faz. Elas querem aprender contigo. Elas querem aprender o seu método. Elas querem pagar mentoria com você. Imagina livros vindo de você. Métodos vindo de você. Pessoas e mais pessoas. Uma grande multidão querendo aprender contigo. É isso que te espera.
É isso que te espera se você seguir o seu propósito. Se você abençoar pessoas através do seu trabalho. Seu trabalho é apenas um pretexto para você abençoar essas pessoas. Elas precisam da sua luz. Tanto alunas, quanto clientes, quanto funcionários. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Viva para isso, faça acontecer isso. Tamo junto. Todo dia a gente faz uma live como essa. Esteja aqui. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. E é nóis. Tchau, tchau.